O peso do silêncio. O homem e sua casa de pedra. Antônio Oliveira tinha 62 anos, mãos grossas como raízes e uma cicatriz no queixo que contava a história de um facão mal afiado e um dia de trabalho no canavial. Morava em uma casa de pedra no alto de uma serra mineira, onde o vento batia forte e o silêncio era tão denso que parecia sólido. A construção, herdada do pai, resistia há décadas, assim como ele, firme, mas com rachaduras que só apareciam quando a luz batia certo. Viúvo há 10 anos, Antônio criará sozinho o filho, Lucas, um homem quieto de 33 anos, com olhos claros demais para a família e um jeito de falar que parecia sempre pesar as palavras antes de soltá-las. Lucas casara-se com Mariana, uma moça de cidade bonita de um jeito que desconfiava, sorrisos muito brancos, gestos calculados. Antônio nunca gostara dela, mas engolira o orgulho quando o neto Pedro nasceu. Uma criança de cabelos cacheados e riso fácil, que preenchia a casa com uma alegria que nem o vento conseguia levar. Até que no aniversário de Mariana, tudo desabou. 2. O veneno e a confissão. Era uma tarde de junho, fria demais para a região. Antônio chegará da roça mais cedo, com as botas sujas de terra e o coração apertado por uma dor que não era física. Encontrou Mariana na cozinha, cortando um bolo de chocolate com uma faca afiada demais para aquele fim. Feliz aniversário, Nora, disse secamente como sempre. Ela ergueu os olhos, e por um segundo, Antônio viu algo lá que não era alegria. Era alívio, como se ela estivesse esperando por aquele momento. Obrigada, Antônio. Sente-se. A voz saíra suave, quase carinhosa. Demais. Ele obedeceu, desconfiado. Lucas entrou na cozinha pálido com olheiras fundas que não estavam ali na semana passada. Abraçou a esposa, beijou sua testa, e Antônio notou como os dedos dela tremiam ao tocar o rosto do filho. Pai, você não vai comer um pedaço? Perguntou Lucas com um sorriso fraco. Não gosto de chocolate. Mentira. Adorava. Mariana riu, um som agudo que arranhou o silêncio. Você nunca experimenta nada novo, Antônio. Sempre tão teimoso. Ela serviu um pedaço para Lucas, que comeu sem reclamar, como sempre. Mas dessa vez Antônio reparou, o garfo tremia. Foi quando ela olhou nos olhos dele e disse, baixinho, só para ele. Eu estou matando seu filho, Antônio. Devagar. Há meses. O mundo parou. O vento uivava lá fora. As paredes de pedra pareciam fechar-se. Lucas tossiu leve, como se engasgado. Mariana não piscou. Você ouviu direito, continuou, ainda sorrindo. Um pouco de arsênico no café, outro na comida. Nada que mate rápido. Só o suficiente para que ele fique fraco. Depende de mim. E você não pode provar. Antônio sentiu o sangue gelar. Não era raiva. Era medo. Medo de que se ele se movesse, se gritasse, se fizesse qualquer coisa, ela aceleraria o processo. E Lucas morreria. Por quê? Conseguiu perguntar, a voz um rosnado. Mariana inclinou-se, como se fosse contar um segredo. Porque ele não é meu. E eu quero que seja. 3. A jornada do silêncio. Nos dias que se seguiram, Antônio viveu em um pesadelo acordado. Não podia denunciar Mariana, não sem provas, e ela era cuidadosa demais. Não podia confrontá-la. Ela controlava a comida, os remédios, cada gota que Lucas ingeria. E não podia contar ao filho, porque se ele soubesse, se ele a enfrentasse, ela poderia acelerar tudo. Ou pior, matar Pedro também só para puni-lo. Então, Antônio começou a observar. Descobriu que Mariana guardava um frasco de remédios para dores de cabeça de Lucas, que na verdade eram comprimidos de arsênico, comprados na internet com receitas falsas. Encontrou anotações em seu caderno, datas, doses, sintomas. Hoje, 2 miligramas. Tosse seca. Fraqueza nas pernas. Era um diário de morte. Mas havia algo mais. Algo que o deixava ainda mais doente. Lucas não era o alvo final. Pedro era. Mariana queria herdar tudo. A casa, as terras, o pouco dinheiro que Antônio guardava. E para isso precisava eliminar os obstáculos. Primeiro, enfraquecer Lucas até que uma doença misteriosa o levasse. Depois, o neto. Por último, ele próprio. Antônio passou noites em claro, planejando. Não podia ir à polícia. Na pequena cidade serrana, a palavra de um velho contra a de uma moça bonita não valia nada. Não podia fugir. Ela o caçaria. E não podia matar Mariana. Não assim. Não com suas próprias mãos. Mas havia uma coisa que ele sabia fazer melhor que ninguém: esperar. E a serra ensina paciência. 4. O desfecho, o peso da pedra. 3 semanas depois, em uma noite sem lua, Antônio agiu. Ele não usou veneno. Não usou facas. Usou o que conhecia, a terra e o tempo.
Naquela manhã, enquanto Mariana saía para comprar mantimentos, ele sabia que era para buscar mais arsênico na cidade vizinha. Antônio levou Lucas para a roça. O filho estava fraco, mas ainda conseguia caminhar. Sentaram-se sob uma gameleira antiga, onde o avô de Antônio fora enterrado. Filho, você confia em mim? Perguntou, olhando para as mãos calejadas. Lucas, confuso, assentiu. Claro, pai. Por quê? Antônio respirou fundo. Porque eu vou te enterrar vivo hoje. E você vai precisar confiar que eu vou te tirar de lá. Os olhos de Lucas se arregalaram. O quê? É a única maneira. Antônio explicou tudo. A confissão de Mariana. O veneno. O plano. E seu próprio. Fingir a morte de Lucas, fazê-la acreditar que havia conseguido, para que ela baixasse a guarda. Só então, eles poderiam provar tudo. Só então poderiam salvá-lo. Lucas ficou pálido, mas assentiu. E se você não conseguir me tirar a tempo? Antônio olhou para o horizonte, onde as nuvens se juntavam como um presságio. Então eu morro com você. Eles cavaram a cova juntos, fundo o suficiente para que o baú velho onde Lucas se esconderia ficasse coberto, mas não tão fundo que ele sufocasse. Antônio colocou um cano de bambu para o ar, camuflado entre as raízes. Depois cobriu tudo com terra, deixando apenas uma pequena abertura escondida por folhas. Quando Mariana voltou, Antônio estava sentado na varanda com um rosto que parecia ter envelhecido 10 anos. Onde está Lucas? Perguntou ela, desconfiada. Morreu, disse Antônio, a voz quebrada. Caiu doente de repente. Não aguentei ver. Enterrei ele lá na gameleira. Mariana não chorou. Sorriu. Que pena, Antônio. Mas a vida continua, não é? Ela se aproximou, passou os dedos pelo braço dele. Agora só temos nós dois. E Pedro? Antônio segurou sua mão, forçando-se a não tremer. Sim, só nós. Naquela noite, enquanto Mariana dormia, Antônio foi até a cova. Tirou Lucas de lá, ensopado de suor e tremendo, mas vivo. Levaram Pedro dormindo e fugiram na caminhonete velha, rumo à delegacia mais próxima. Mas quando voltaram, 2 horas depois com a polícia, a casa estava em chamas. Mariana havia ateado fogo a tudo. E no meio das labaredas eles a viram, parada, serena, segurando o frasco de arsênico vazio. Não precisava ter voltado, gritou ela por cima do crepitar das madeiras. Eu já tinha ganho. Depois sorriu e bebeu. Epílogo. O que fica? O corpo de Mariana foi encontrado carbonizado com um frasco ao lado. A polícia concluiu o suicídio. Lucas sobreviveu, mas a recuperação foi lenta. Pedro nunca soube de nada, ou pelo menos foi o que Antônio decidiu. A casa de pedra resistiu ao fogo, mas ficou marcada como eles. Anos depois, quando perguntavam sobre o incêndio, Antônio apenas dizia: foi o vento. Sempre foi o vento. E olhava para a serra, onde o silêncio ainda pesava, como uma lápide. Capítulo 1. A sombra que não se apaga. O vento não parou. Mesmo depois que as cinzas esfriaram, mesmo quando as paredes negras da casa de pedra foram cobertas por eras teimosas, ele continuava a soprar, arrastando consigo algo que não era poeira nem folhas secas, mas um murmúrio. Um nome que ninguém mais ousava dizer. Lucas, agora com cicatrizes que serpenteavam dos pulsos até o queixo, voltará a trabalhar na oficina mecânica do pai. As mãos, antes ágeis, tremiam ao segurar uma chave de fenda. Às vezes, quando a porta rangia, ele se virava bruscamente, esperando ver ela ali, encostada no batente, com aquele sorriso que era mais uma faca do que um gesto. Você tá ouvindo isso? Perguntava ao velho Seixas, o ajudante, um homem de poucos dentes e muitas histórias. O que, rapaz? O vento. Não é normal. Seixas cuspia no chão oleoso e resmungava. Vento é vento. O que não é normal é você desde aquele dia. Lucas não respondia. Porque ele sabia. O vento não uivava como antes. Agora, ele sussurrava. Capítulo 2. O que o rio esconde. Pedro, o irmão mais novo, nunca soube da verdade. Ou pelo menos era o que Antônio acreditava. Mas Pedro sonhava. Todas as noites, desde que completará 16 anos, ele via a mesma coisa. Uma mulher de vestido branco, parada à beira do rio que cortava a propriedade. Ela não falava, apenas apontava para a água, onde algo brilhava sob a superfície. Quando ele se aproximava, acordava suado, com um gosto de terra molhada na boca. Você tá doente, menino? Perguntava a mãe, passando a mão em seu cabelo desgrenhado. Pedro mentia. Só pesadelo. Mas naquela manhã, depois do terceiro sonho igual, ele foi até o rio. A água estava turva, como sempre depois das chuvas, mas lá entre as pedras, algo pisca. Uma corrente de prata. Ele mergulhou a mão e puxou. Não era uma joia. Era um pingente e um pequeno frasco de vidro, igual aos que Mariana usava para guardar suas medicinas.
Dentro um pó branco intacto. E gravado na tampa uma data, o dia em que a casa pegou fogo. Capítulo 3. A confissão do silêncio. Antônio não bebia mais. Não desde aquela noite. Mas naquela tarde, quando Pedro chegou com o frasco na mão, ele quebrou a regra. Serviu-se de 2 dedos de cachaça, engoliu seco e olhou para o irmão mais novo, que tremia como um filhote molhado. Onde você encontrou isso? Pedro não respondia. Os olhos dele, antes tão vivos, estavam vidrados, como se ainda vissem a mulher do sonho atrás das pálpebras. Ela me mostrou, murmurou finalmente. A Mariana. O copo escorregou dos dedos de Antônio e se estilhaçou no chão. Ele não se mexeu para limpar. Você não sabe do que está falando. Eu sei que você mentiu. A voz de Pedro era fina, mas firme. Eu sei que ela não se matou. Eu sinto ela aqui. Todo dia. Antônio segurou o braço do irmão com força demais. Cala a boca. Nunca mais fala esse nome nesta casa. Pedro se solitou com um puxão. Então me diz a verdade. Por que o Lucas ficou assim? Por que o vento não para de chamar ela? O mais velho cerrou os dentes. A memória do fogo, do cheiro de carne queimada, do riso de Mariana enquanto o veneno descia pela sua garganta. Tudo voltava como uma maré podre. Porque sussurrou finalmente a gente não enterrou tudo que tinha que enterrar. E então, pela primeira vez em anos, Antônio chorou. Não por Mariana, mas pelo que ela havia deixado para trás. O que a terra não devolve. A chuva começou a cair no dia seguinte, grossa e insistente, como se o céu também soubesse que algo estava errado. Pedro acordou com o som dos pingos batendo no telhado de zinco e o cheiro de terra molhada invadiu seu quarto. Ele se sentou na cama, passando os dedos pelos cabelos desgrenhados, e olhou para a parede onde, anos antes, Mariana havia riscado com batom vermelho. A gente não some. Só muda de lugar. A frase o perseguia desde criança. Desceu as escadas de madeira rangendo, os pés descalços sentindo cada farpa do assoalho. Na cozinha, Antônio estava sentado à mesa, as mãos enroladas em torno de uma xícara de café frio, os olhos inchados, a barba por fazer. Não olhou para o irmão quando este entrou. O Lucas tá pior, Pedro disse, quebrando o silêncio. O mais velho não respondeu. Só apertou os dedos em volta da porcelana, como se quisesse esmagá-la. Pedro foi até a janela. Lá fora, o menino, agora com 12 anos, mas ainda com o corpo franzino de quem nunca cresceu direito, estava agachado no meio do quintal, as mãos enterradas na lama até os punhos. Ele murmurava algo, os lábios se movendo sem som, enquanto a água escorria pelo seu rosto magro. Seus olhos, antes castanhos como os da mãe, agora tinham um tom esbranquiçado, como leite coalhado. Ele tá cavando de novo, Pedro falou, a voz rouca. Antônio finalmente levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os do irmão, e por um segundo, Pedro viu algo que nunca tinha visto antes. Medo. Não é para você chegar perto, Antônio avisou baixo. Por quê? O que tá acontecendo com ele? O mais velho se levantou tão rápido que a cadeira caiu no chão. A xícara se estilhaçou contra a parede. Porque ele não é mais só o Lucas. Gritou a voz quebrando. Você acha que foi só ela que não enterrou direito? Você acha que foi só o corpo dela que a gente queimou? Pedro recuou como se tivesse levado um tapa. A memória daquela noite voltava em flashes. O fogo, os gritos, o cheiro de algo podre se misturando à fumaça. E Mariana rindo, enquanto o veneno corria pela sua garganta como mel. O que você fez? Ele sussurrou. Antônio passou as mãos pelo rosto, como se quisesse apagar a própria expressão. Ela não estava sozinha quando morreu, confessou, a voz um rosnado. Tinha algo nela. Algo que não saía. A gente achou que o fogo ia acabar com tudo, mas ele olhou para fora, onde Lucas continuava cavando, as unhas negras de terra. Algumas coisas não morrem direito. Pedro sentiu o estômago revirar. Você tá dizendo que ela passou alguma coisa para ele? Antônio não respondeu. Em vez disso, pegou um facão pendurado na parede e o enfiou na cintura. Vem, disse, secamente. Antes que seja tarde. Os dois saíram na chuva, os pés afundando na lama enquanto se aproximavam do menino. Lucas não reagiu à presença deles. Continuava cavando, agora com as mãos ensanguentadas, como se procurasse algo que só ele conseguia ver. Lucas, Pedro chamou, agachando-se ao lado dele. O que você tá fazendo, irmão? O menino finalmente olhou para ele. Seus olhos, aqueles olhos que já tinham sido tão vivos, estavam opacos, como se algo por trás deles estivesse espiando. Ela tá me chamando, disse a voz fina, quase um sussurro. De baixo. Ela diz que tem mais. Pedro sentiu um calafrio. Mais o quê? Lucas sorriu. Era um sorriso errado, muito largo, como se seus lábios não pertencessem mais ao seu rosto. Mas nós.
Antônio puxou o irmão para trás com violência. Chega, rosnou. A gente precisa acabar com isso agora. Pedro olhou para o buraco que Lucas havia cavado. Lá no fundo, entre a terra encharcada, algo brilhava. Algo metálico. E então ele entendeu. Mariana não tinha sido enterrada sozinha. E o que quer que estivesse ali embaixo ainda estava faminto. O silêncio que sobe. A chuva parou de repente, como se o céu tivesse prendido a respiração. O ar cheirava a ferro e terra molhada, e o buraco no chão parecia respirar. Lento, úmido como um pulmão doente. Pedro se ajoelhou na beira, os dedos cravados na lama, enquanto o brilho metálico lá embaixo pulsava em ritmo irregular, como se algo o estivesse tocando. Não olha não, Pedro. Antônio segurou seu ombro com força, as unhas afundando na pele. Isso não é pra gente. Mas Pedro já tinha visto. Entre os restos do caixão podre, algo se mexia. Não eram ossos. Não era a Mariana que eles conheciam. Era uma coisa enrolada em si mesma, coberta por uma crosta de terra e tecido apodrecido. E no centro daquilo, como um coração exposto, havia uma placa de metal retorcido com letras gravadas à mão. Propriedade do Instituto Santa Clara, amostra 17B. O que é isso? Lucas riu, um som que não saía da garganta, mas de algum lugar mais fundo, como se suas cordas vocais tivessem sido substituídas por fios de arame. Eles esqueceram ela aqui. Esqueceram todas. Antônio recuou, tropeçando em uma pedra. Seu rosto estava cinza, os lábios tremendo. Você não tá ouvindo isso? Sussurrou. Tá cantando. Era verdade. Um zumbido agudo, quase imperceptível, vinha do buraco. Não era uma voz, não era vento. Era como o som de milhares de asas batendo contra vidro, ou o chiado de uma rádio sintonizada entre estações. E de repente, Pedro entendeu por que Lucas tinha cavado até ali. Porque aquilo estava chamando. A gente precisa queimar. Antônio puxou um isqueiro do bolso, as mãos trêmulas. Agora. Antes que... Um estalo seco cortou o ar. Lucas havia quebrado o próprio dedo, torcendo-o para trás até o osso perfurar a pele. O sangue escorria em fios grossos, pingando dentro do buraco. Ela tem fome, disse, sem dor, sem medo. E eu também. O chão estremeceu. Não foi um tremor, foi algo se arrastando por baixo deles, algo grande demais para o espaço que ocupava. A terra ao redor do buraco começou a rachar em veias finas, como uma teia de aranha se abrindo. Pedro viu primeiro. Entre as fendas, dedos emergiram. Não eram humanos. Eram longos, articulados como patas de inseto, cobertos por uma pele cinzenta e úmida. E todos eles se moviam em direção a Lucas, como se o menino fosse um ímã. Corre! Antônio gritou, mas era tarde. Lucas sorriu de novo, mais largo ainda, e desta vez sua mandíbula se deslocou com um estalo úmido. Quando abriu a boca não saiu som. Saiu fumaça, uma névoa preta que se enrolou no ar como serpentes e dentro dela, Pedro jurou ver rostos. Rostos que ele reconhecia. Vocês não lembravam, né? A voz de Lucas não era mais dele. Era um coro, uma sobreposição de gritos abafados. Mas a terra lembra. A terra sempre lembra. Antônio caiu de joelhos, as mãos no rosto. Isso não é a Mariana, gemeu. Isso nunca foi a Mariana. Pedro olhou para o buraco novamente. Lá no fundo, a coisa se desdobrou. Não era um corpo. Era muitos. Uma colmeia de membros entrelaçados, uma massa de carne e metal que se rearrumava a cada segundo, como se estivesse procurando a forma certa para subir. E então, do centro daquilo, uma mão humana emergiu. Pálida. Pequena. Com uma pulseira de miçangas azuis que Pedro havia dado para a irmã no aniversário de 7 anos. Vocês prometeram que iam me buscar. A voz de Mariana saiu do buraco, doce, quebrada. Por que demoraram tanto? O silêncio que ficou. Pedro estendeu a mão, os dedos trêmulos a centímetros da pulseira azul. A terra rangeu. Não era Mariana. Era a ideia dela, costurada com o peso de todas as promessas quebradas. Cada miçanga da pulseira era um grito engolido. O dele, aos 9 anos, quando mentiu que a havia visto correr para o mato. O de Antônio, aos 15, quando enterrou a mochila dela no quintal. O de Lucas, aos 20, quando sonhou com uma boca cheia de dentes de metal sussurrando "Você esqueceu". A mão de Pedro fechou-se no ar. Não a tocaria. Não desta vez. A gente não vai te buscar, Mariana disse, e a voz saía áspera, como se arrastasse décadas de poeira. A gente vai te deixar. O buraco estremeceu. A massa de corpos, os outros desaparecidos do vilarejo, os que caíram nos poços, os que sumiram nas noites de lua cheia, começou a se desfazer, como teia ao fogo. A pulseira azul caiu, sozinha na lama. Limpa. Intacta. Quando o sol nasceu não havia mais buraco. Só a pulseira, e 3 homens sentados em círculo ao seu redor, calados.
Antônio chorava sem lágrimas. Lucas tinha os olhos costurados por veias negras, como se algo tivesse olhado por dentro. Pedro pegou a pulseira e a guardou no bolso. Agora a gente lembra, murmurou. E foi a primeira verdade que disseram em 20 anos. No bolso de Pedro, a pulseira esqueceria de ser azul. Com o tempo, as miçangas virariam terra.